Muito bem, vamos orar para a gente começar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que a gente tem de compartilhar a Sua palavra por esse meio, Senhor, e poder fazer esse estudo. Eu peço uma vez mais que a Sua mão esteja sobre nós, sobre quem está vendo, quem vai ver depois desse vídeo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e possa nos estar ensinando um pouquinho mais do que o Senhor espera da gente e do que o Senhor, do qual foi o caminho que o Senhor colocou para a gente seguir para poder encontrar o seu coração e fazer a sua vontade. Muito obrigado por essa oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre o seminário, né, que a gente denominou Vida Abundante, que está baseado no texto de Jeremias 33, a partir do 6, que diz assim: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e o manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então a gente está vendo que esse texto mostra passos que a gente precisa dar, né, para a gente restaurar a nossa identidade ou restaurar o plano original de Deus para a gente poder chegar, né, onde Deus quer. Então, hoje é a terceira aula e nós vamos falar sobre removerei o cativeiro, tá? Então, essa é a aula 3, a terceira parte desse curso. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Ok, que beleza. Então, o que era? Muito bem. O que era o cativeiro, né? Essa é a primeira pergunta para a gente começar. Então, um cativeiro literalmente era um tempo de exílio, onde né, a nação de Israel foi conquistada, então eles tinham que passar um tempo fora, ou um tempo em prisão, ou com sua liberdade restringida de alguma maneira. Tá? Então, de verdade, era um cativeiro físico, né? Um cativeiro que eles experimentaram por causa do pecado, né? E a gente vê que isso acontece logo depois, né? Alguns capítulos depois desse que a gente está estudando. Então, a gente vai tomar essa palavra cativeiro, não no sentido específico do texto, mas a gente vai usar no sentido figurado. E a gente vai pensar nessa palavra cativeiro como as estruturas ou as prisões mentais ou as prisões de nossas almas que nos prendem ao passado. Né? A gente falou já das feridas, a gente vai falar depois dos pecados, né? Mas agora a gente vai pensar na nossa mente, né? Na nossa mente e nas nossas estruturas almáticas, ou as estruturas que são automatizadas em nós, né, por causa das feridas, e a gente ficou com isso gravado na nossa alma, tá? Então, pensando de forma prática, todos nós temos respostas instintivas, mecanismos de defesa, lugares seguros para onde corremos quando estamos em algum desconforto. E são essas respostas que vamos chamar de cativeiro. Por quê? As respostas automatizadas, né, ou automáticas, ou as respostas instintivas, o nosso mecanismo de defesa, são esses lugares que a gente desenvolveu para reagir quando alguma coisa ruim ou aparentemente ruim está acontecendo com a gente. Então, eles são cativeiros por quê? São prisões por quê? Porque eles nos impedem de avançar de acordo com o que Deus espera da gente, né? Então, a gente está focado mais em sobreviver, né? Em permanecer vivo do que fazer o que Deus espera de nós. Tá? Então, essa é a ideia do cativeiro. Coisas ou mecanismos de defesa ou reações instintivas que a gente tem guardado no nosso coração, na nossa alma ou na nossa mente, que nos impede de fazer o que Deus espera de nós, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai usar a palavra cativeiro. Então, Deus quer tirar todo esse mecanismo de nós. Por isso ele fala: removerei o cativeiro, né, de Israel e de Judá. Essa é a ideia, tá?
Então, cativeiros são as áreas de nossas vidas que ainda não foram rendidas ao governo de Deus. São as áreas de nossas vidas que ainda nos comportamos como se fôssemos escravos, não exercendo domínio sobre elas, tá? Então, essas áreas funcionam mesmo como um escape, um lugar seguro que a gente tem. Então a gente não dá o tempo de Deus governar essas áreas, né? E aí a gente reage instintivamente, né, presos a essas feridas como se a gente fosse um escravo delas, e elas vão exercendo, e a gente não consegue exercer domínio sobre esse tipo de reação instintiva. Então, são estruturas mentais, formas de reação automáticas, mecanismos de sobrevivência que foram absorvidos por nós sem o direcionamento de Deus, mas sim como uma resposta a alguma coisa ruim que nos aconteceu. Esse cativeiro é um ponto de descontrole que será usado pelo inimigo para nos prender ao passado e impedir que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então, nesse ideia que nós vamos tomar esse cativeiro. Então vamos lá, o cativeiro. Muito bem. Como a gente pode saber se nós temos esses cativeiros na nossa vida, né? Essas frases que estão aí são frases de pessoas que estão acostumadas a reagir, né? Que têm áreas de cativeiro, então são áreas que Deus não está governando, então elas vão reagindo, tá? Então, exemplos de frase de pessoas que têm essas reações automáticas, isso. Quando eu já vi, já tinha feito, né? Então, já reage instintivamente e quando percebe, já foi, já aconteceu, né? Quando tal coisa acontece, ou quando isso acontece, eu fico ceguinho, ceguinho, né? Então, a gente usa essa frase às vezes. Então, a pessoa, né, acontece alguma coisa que ativa esse mecanismo, então ela não não mede, né, as consequências e reage. Então a gente fala que eu fiquei cego, por isso eu fiz tal coisa, reagi dessa maneira, né? Então essa é uma frase comum também, né? Que ninguém me fale isso, ou que ninguém toque nesse assunto, né? Então são áreas delicadas. Então quando alguém fala, só o falar já deixa a gente fora de si, né? E causa, né, algum ou um problema emocional, ou dispara um gatilho, ou acontece alguma coisa que freia a gente também e tira a gente do propósito, né? Ou do domínio próprio, né? Ou outra frase, nunca mais conte comigo. Então, é uma frase comum de uma pessoa que foi ferida, né? Então, ela fica presa nessa ferida, ela tem esse cativeiro, então ela se protege de todas as pessoas, porque sofreu uma frustração, foi traída, alguma coisa nesse sentido. Então, ela diz, ela tem essa frase: nunca mais conte comigo, nunca mais vou te ajudar nessa área, nunca mais, nunca mais, né? Tudo isso uma forma de proteção que vai impedir a gente também de fazer o que Deus quer que a gente faça, tá? Outra frase: ninguém me ajuda, né? O vitimismo também é um cativeiro muito forte, né? Pessoas que sofreram muito também na vida ou tem um temperamento assim mais para dentro, ela pode ser muito vitimista, então isso também com certeza vai ser um cativeiro. Então, toda vez que ela tiver um desafio novo, aparecer alguma coisa para ela fazer, então ela sempre vai pensar: ah, mas ninguém me ajuda, eu não posso fazer isso, eu não consigo sozinha. Então, tudo isso, esse vitimismo, também com certeza é um cativeiro que vai impedir a gente de avançar, né, dentro do que Deus espera de nós. Nunca te perdoarei. Então, isso também é uma frase de uma pessoa, né, ferida, o que tem cativeiro nessa área, falta de perdão. Com certeza, esse é um dos piores cativeiros que tem, uma pessoa que não consegue perdoar, porque quando você escolhe não perdoar, automaticamente você não vai ser perdoado por Deus, né? Porque a gente tem que perdoar, Deus nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos, né, os nossos devedores. Já a oração do Pai Nosso é assim, então a gente já sabe que se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado, tá? Outra frase: ele tem que pagar por isso, né? Isso é o cativeiro, com certeza, porque aqui prende a gente na justiça própria.
né, no justiceiro que nós temos dentro de nós. Claro, e a gente sabe que a gente precisa perdoar, a gente precisa amar, né? E se a gente não aprende a amar, a gente não vai conseguir avançar também no que Deus espera da gente. Então, uma pessoa que é vingativa, ela fica presa, né, ao passado com essa ferida. Então, cada vez que ela vê a pessoa, ela vai lembrar, vai doer, ela vai, né, perder o autocontrole, dependendo, né, de como é o temperamento dela. Mas é, a justiça própria também é um tipo de cativeiro que vai amargar as nossas vidas e vai impedir que a gente ame, né, as pessoas. Imagine que a gente tem que amar nossos inimigos. Esse tipo de mentalidade vai bloquear essa possibilidade com toda certeza, tá? Comigo é assim, bateu, levou, né? Olho por olho, dente por dente, né? Essa também é uma pessoa que tem o cativeiro, né? Possivelmente a orfandade, ela tem dificuldade de confiar, né, em Deus, de confiar de que, né, as coisas é, no mundo, né, como Deus estabeleceu as coisas, todo mundo vai existe ação e reação e a gente não precisa se vingar, mas às vezes a gente tem dificuldade, né, de, de liberar isso, ou também a gente é muito impulsivo, então a gente só reage, então a pessoa qualquer coisinha a gente já está revidando, né? A gente não dá esse tempo, não aprende a contar até 5, 10, 20, 80 que seja necessário para não precisar reagir, né? Então esse também é um tipo de cativeiro. Também tem os tipos de cativeiro de orgulho, que é tipo, tudo que eu conquistei, tudo isso eu conquistei com o meu trabalho, né? Então, esse tipo de pessoas elas ficam muito presas nas coisas que elas conquistam, porque a identidade delas está vinculada ao que elas conquistaram. Então, isso com certeza vai ser um grande cativeiro, porque se Deus pedir para ela renunciar a qualquer coisa, né, renunciar a trabalho, renunciar, ofertar, esse tipo de coisas, para ela vai ser extremamente difícil, porque ela vai ser muito apegada às suas conquistas, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, e essas coisas. Então, com certeza, ela não vai avançar se ela tem esse tipo de orgulho ou esse tipo de dependência, né, em sua identidade. Ela é o que ela faz, né? Então, é, esse é um cativeiro muito forte também nas nossas vidas, né? Na minha vida mando eu. Isso é um cativeiro também. Isso porque nenhuma frase dessa vem à toa, né? Sempre vem por causa de alguma ferida, e isso, com certeza, uma pessoa que já foi ou muito frustrada ou sofreu abuso, defraudada nesse sentido. Então, ela se protege, quem manda na vida dela é ela, então ela vai desenvolvendo uma independência muito grande de Deus, e claro, quando ela tem que fazer as coisas para Deus, ela não vai conseguir fazer junto com Deus, né? Então, isso também vai ser um cativeiro grande para ela, porque a gente não pode fazer, né? É impossível fazer a obra de Deus sem Deus. A gente tenta às vezes, mas o cansaço, a frustração, os resultados não vão ser, né, bons. Então, isso também vai causar uma frustração e, por fim, a pessoa acaba desistindo. Então, também é um tipo de cativeiro. E a última frase, como exemplo, é: Eu vou provar para eles. Então, isso é uma frase também de pessoas que têm cativeiro, têm coisas mal resolvidas na vida, devem ter sofrido alguma humilhação, alguma coisa assim, né? Ou abandono, ou foi, eh, de alguma forma ignorada, né? Em algumas áreas da sua vida e nunca, não sei, nunca deram a atenção que ela merecia, então ela tem essa coisa que precisa provar para as pessoas, né, o valor dela ou o que ela é capaz de fazer. E isso com certeza é um cativeiro, porque às vezes Deus nos pede coisas muito simples, né? E se a gente quer provar o nosso valor para as pessoas, nós sempre vamos pensar em coisas grandes, coisas magníficas, né? E a simplicidade, mas a Deus é simples e às vezes ele vai pedir coisas extremamente simples para a gente. E a gente vai ter dificuldade de entender porque, né, a gente está precisando, a gente
tem que provar as coisas para as pessoas, provar o nosso valor, provar que a gente é capaz. Tá? Então, esse é o tipo de frase de pessoas que têm cativeiros em suas vidas e precisa, né, do auxílio de Deus para sobreviver, sair desse cativeiro ou dessas prisões emocionais, né, ou mentais. Muito bem, vamos entender qual é a mentalidade de Satanás. Então, esse texto me assustou um tanto uma época, mas quando eu entendi, e eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso. Então, aparta-te de mim, Satanás. Essa foi a frase que Jesus falou para Pedro, né? Vamos para Pedro, vamos ler. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Primeira pergunta que precisa ser feita: Pedro estava endemoniado? Então, o que a gente pensa, né? Quando Jesus fala assim, aparta-te de mim, Satanás, a gente pensa, né? Ou a visão, geralmente, que a gente tem é de uma pessoa que tem um demônio que está se retorcendo, né? Babando aí no chão, que às vezes é o que a gente pensa que o demônio faz com as pessoas, né? Mas tem coisas que o demônio faz que são muito mais sutis e muito mais difíceis de perceber. Então, Pedro não estava nesse estado, né? Pedro estava conversando com Jesus. Então, aparentemente, ele não estava endemoniado. Mas Pedro foi usado pelo diabo, ou o diabo tentou usar Pedro? Aparentemente, sim, certo? Porque Jesus está falando: aparta de mim, Satanás. Então, de alguma maneira, quando Pedro expressa sua opinião, estava sendo influenciado ou governado pelo diabo, não como um robô, mas como uma forma de pensar, por uma mentalidade, por uma estrutura mental que determina a reação, né? Então, a gente tem ideias, né? Nós temos crenças, né? E essas crenças e ideias e esses mecanismos, essa mentalidade, nossa mentalidade vai determinar ou vai induzir, né, as nossas reações ou ações, né? Ideias têm consequências, sempre qualquer coisa que a gente tem na nossa mente, né? Qualquer ideia ou qualquer crença vai influenciar diretamente na forma que eu atuo, né, na minha vida. Então, uma das formas, né, que o diabo usa para prender a gente é ensinar a gente a pensar de acordo com o mundo, ou ensinar a gente a pensar de acordo com a forma dele de pensar. E é justamente isso que ele confronta Pedro. Então, o que Jesus fala para ele? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, qual era o problema de Pedro? Era o seu entendimento, que ele compreendia das coisas, né? Então, a forma que ele pensava, a forma que ele entendia as coisas. Ele estava preocupado, a preocupação de Pedro aqui era a autopreservação, né? Então, cada um dos discípulos tinha uma expectativa em relação ao mestre. E essas
eh, não vinham de Deus. Pedro, como parte do povo cativo conquistado por Roma, esperava um Cristo libertador que traria outra vez a liberdade para o povo. Possivelmente, toda a vida ele deve ter sonhado com a vingança ou coisa parecida. Então, pensar em um Cristo passivo era talvez um grande desespero, tá? Isso é uma possibilidade, né? Mas ver a morte do mestre, com certeza, eles não queriam ver. Então, logo em seguida, Jesus mostra o tipo de mentalidade que ele está combatendo, a mentalidade da autopreservação, a sobrevivência, né? Ou busca de satisfação neste mundo. Então, de al- como a gente sabe disso? Porque ele mesmo fala aqui, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu Pai com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, essa mentalidade de Pedro era o quê? A autopreservação, né? Então, ele queria um Cristo, né, para esse mundo. Ele queria a solução para esse mundo, né? Ele queria a solução para o povo dele, uma solução imediata, né? E não queria morrer de qualquer maneira, tanto que ele nega Jesus depois. Então, ele estava muito mais preocupado em salvar a própria vida, né, do que fazer ou do que fazer o que Deus esperava dele, né? No caso, ele quis até intervir no que Deus esperava de Jesus. Então, essa mentalidade de autopreservação é o que vai frear, né, a vontade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque quando Deus nos pede coisas, geralmente são coisas que vão trazer algum tipo de risco, são coisas que a gente não tem controle, né? Quando a gente veio para o Chile, por exemplo, tinha quatro crianças pequenas, duas de 4 anos e duas de 1 ano, né? A gente não tinha certeza de nada, a gente não sabia quando a gente comprou as passagens para vir para o Chile, nem casa a gente tinha, porque todas as casas da base estavam ocupadas. Depois que liberou uma casa para a gente aqui, né? E aconteceram várias coisas que a gente não tinha ideia do que como ia ser. Então, a autopreservação, essa mentalidade, né, de preservar a nossa própria vida, isso vai com certeza impedir, né, que a gente faça a vontade de Deus. Né? Esse vai ser um grande cativeiro na nossa vida. Quanto mais eu preciso sobreviver, menos eu faço da vontade de Deus. Tá? Isso é como inversamente proporcional, né? Se eu entendo que minha segurança está em Deus, né? Ele é o nosso castelo forte, então eu não preciso me autopreservar. Eu confio que Deus vai cuidar de mim. Então, eu obedeço. Agora, independente das coisas que ele me pede. Agora, se eu preciso me preservar e cuidar da minha vida, então eu não vou confiar em Deus, eu não vou correr riscos, né? Então, por isso é inversamente proporcional. Então, muito bem, a gente leu essa parte. Precisamos vencer essas estruturas mentais ou esse tipo de mentalidade. Então, existe dois níveis de estrutura, vamos colocar assim, a cultural e a almática, tá? Vamos entender as diferenças delas. As ideias culturais são as que acreditamos ser verdade, pois as escutamos desde que nascemos e cremos nela por indução, né? Então são frases, são ideias que se repetem muito em nossa casa, que toda hora alguém está falando. Então a gente, de tanto ouvir, a gente acredita que isso é verdade. Por exemplo, uma ideia muito comum é que para ser alguém na vida você precisa ter uma faculdade, né? Isso eu ouvi minha vida inteira. Então, quando eu tive que abrir mão, né, da minha faculdade para fazer missões,
foi muito difícil, porque eu tinha essa mentalidade. Então, se eu não tenho uma universidade, eu não sou ninguém, né? Outra frase que a gente ouve direto agora: eu tenho o direito de ser feliz. Então, a felicidade, né? Se eu quero buscar a minha felicidade, então esquece reino de Deus, né? Porque a, a ideia de Deus não é que a gente seja feliz, né? Tem Deus, a nossa felicidade vem em consequência, vai vir em consequência da nossa obediência e da plenitude de nossa vida em Cristo, né? Então, ela é uma consequência, ela não é um alvo, tá? Ela não, cada pessoa que busca a felicidade como um alvo vai estar fadado a viver frustrado, né? Porque a felicidade em si não pode ser alcançada, ela é resultado de alguma outra coisa que a gente vai fazer, né? E ela vai vir como um resultado, né? Não como um objetivo, tá? Outra coisa, siga o seu coração, né? Quem cresceu assistindo as novelas da Globo cansou de escutar essa frase, né? E a gente sabe que o coração do homem é enganoso. Então, a gente cresce, eu tenho que seguir minha intuição, eu tenho que seguir meu coração. Então, a gente cresce com isso. Então, depois é difícil a gente fazer alguma coisa contrária à nossa vontade, né? Se a gente cresce com essa frase na nossa cabeça, então a gente vai ter dificuldade de aceitar algumas coisas, né? E fazer as coisas contrárias à nossa vontade, tá? Claro, Deus sempre vai pedir algumas coisas que a gente não tem muita vontade de fazer. Então, se você está feliz, então tá tudo bem. Então, essa também é muito, essa frase é muito comum, né? Então, às vezes a gente conta as coisas para as pessoas, às vezes aconteceu coisas ruins, às vezes não sei o quê, ou a gente, né, pode até ter feito algumas coisas ruins e as pessoas perguntam, mas você está feliz? Ou você está bem? Então, se você está bem ou se você está feliz, está tudo bem, então. Isso que vale a pena, né? Então, outra vez a felicidade como objetivo de vida, né? E como que usando também a última frase, que é muito comum a gente ouvir na nossa cultura, que é os fins justificam os meios. Então, se você alcançou seu objetivo, né? Não importa muito o que você tem que fazer, pisar nas pessoas, enganar, mentir, né? Os fins justificam os meios. Então, se você cresce com essa mentalidade, então vai ser muito difícil eh, cumprir os princípios do reino de Deus, né? A gente vai estar sempre com outras coisas em primeiro lugar. Então, essas frases, esse tipo de mentalidade, ela como que a gente absorve mais ou menos pelo meio em que a gente vive. Tem outros exemplos. Não são, vamos pensar assim, não são conclusões que eu tirei, tá? São coisas que eu fui ouvindo, e de alguma maneira eu penso que isso é correto, então eu vou fazendo e vou justificando as minhas atitudes com essas frases, tá? Então, essas são as ideias culturais, uma mentalidade da cultura, né? Ou, tipo, a gente pode falar, é só uma mentirinha branca, por exemplo, é uma justificação da mentira, né? Que a gente pode usar também como mentalidade. Então, toda verdade é relativa, é um outro tipo de frase, né? A verdade não existe, tudo é relativo. Então, quando você pensar que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como essas duas frases podem existir na nossa cabeça, né? É impossível a gente pensar assim. Então, aí entra a renovação da mente, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como que essas frases, que são de alguma maneira, de alguma forma, automáticas para a gente, por causa da cultura que a gente vive, tem que ir morrendo, tá? Tem que ir desaparecendo e Deus tem que ensinar para a gente os princípios, né? Os princípios vão derrubando essas frases. Então, essas ideias que governam, de certa maneira, o nosso dia a dia, mas não têm uma conexão profunda com a nossa alma, podem ser mudadas mais facilmente pelo Espírito Santo, corrigindo as informações, dando novos entendimentos. Então, essas frases são fáceis até de a gente
abandoná-las, tá? Pelo Espírito Santo vai falar, vai fazer a gente pensar um pouquinho, né? E vai, a gente deixa elas com facilidade até. É, no sentido, às vezes elas são muitas, né? Dependendo do contexto que a gente cresceu, mas não são coisas tão profundas, tá? Às vezes são coisas piores, que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. As estruturas almáticas são mais complicadas de serem vencidas, pois foram atitudes tomadas ou ideias assumidas após um evento traumático, uma ferida, uma decepção ou uma traição. Tá? Essas estruturas exercem um governo ainda maior sobre nós, porque ativam nosso instinto de sobrevivência, tocam o nosso orgulho, colocam em dúvida nosso valor e importância, se somos amados ou não, etc. Cada vez que uma escolha tiver que passar por uma dessas mentalidades, acabaremos sendo direcionados por elas e não por Deus. Seremos sempre refém delas, escravos, enquanto elas não forem tratadas, tá? Então, esse é um nível mais profundo. Então, passou algo, passou algum evento traumático, né? E aí a gente toma uma ideia, tá? Eu vou explicar como isso pode acontecer. E aí a gente assume, toma uma resolução, ou a gente faz uma conexão, uma associação, tá? E isso vai transformando nossa maneira de ser, tá? Ou vai tirando a nossa espontaneidade como indivíduos e vai criando uma barreira de proteção, de sobrevivência, tá? Então, esse vai ser o filtro daí que a gente vai usar quando acontecerem coisas, né? Então, tudo que a gente vai ver, vai, em vez de ser espontâneo, tudo que vai acontecendo, em vez de a gente ter, às vezes, reações espontâneas de acordo com o que nós somos em Deus, então, são essas mentalidades que vão governar, né? Essas resoluções que a gente tomou, esse pacto que a gente fez com a dor, né, do momento e tal, e isso vai ser que vai passar a nos governar e não Deus, tá bom? Então, assim forma o cativeiro. Então, vamos ver como eles acontecem. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Então, como eles acontecem? Então, vimos que nossas feridas foram causadas pela falta de amor. Depois do trauma, tomamos geralmente uma resolução ou assumimos um comportamento instintivo. Esses serão nossos cativeiros. É, vamos lá. Nunca esse tipo de atitude de resposta são dirigidas por Deus, pois a forma de Deus é o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu. É difícil ler isso, né? Mas qual é a mentalidade, né, de Cristo? Ou o que Cristo estava pedindo para a gente fazer? Isso aqui é tomar a nossa cruz, isso aqui é renunciar. Isso é renúncia, entende? Então, como que era antes? Olho por olho e dente por dente. Agora, se alguém te faz o mal, né, você não resiste mais, você não se vinga mais. Então, aqui tem que morrer a justiça própria, né? Tem que morrer a vingança, tem que morrer tudo isso daí. Se alguém bater na sua face, oferece também a outra, né? Então, se alguém quer, né, levar a túnica, vai, leva, meu filho, larga, vai, leva a túnica, leva a capa, né? Se alguém quer que você ande uma milha, você ande duas. Então, uma pessoa que consegue atingir esse nível, né, que ama o inimigo, que ora pelas pessoas que perseguem, né, ou uma pessoa que de verdade já morreu para ela mesma. Então,
Uma pessoa assim já não se preocupa mais em sobreviver, tá? Ela já alcançou outro patamar de vida, né? A gente fica olhando e fala, gente, será que isso é possível? Mas é, em Deus é possível. Então, isso é o que ele espera da gente. Então, essas respostas são as respostas dirigidas que deveriam ser as respostas que tivessem em nossas vidas, né? Que são as respostas dirigidas por Deus, né? Então, em vez de se defender, em vez de buscar a vingança, a gente vai amar a pessoa, vai demonstrar, né, amor por ela. Porque como que isso é possível, né? Deus ensina a gente a amar nos amando. Então, às vezes a gente pensa, né? A gente sabe, tem um princípio que a gente ensina aqui que é ninguém pode dar o que nunca recebeu, né? Então, quando Deus pede para a gente amar e a gente não foi amado como deveria, então Deus vai entrar nesse lugar aí e Deus nos vai amar, né? Para a gente poder amar, porque ninguém pode dar o que nunca recebeu. Então, Deus sempre vai dar primeiro. Então, se eu entendo isso, eu abro meu coração para essas possibilidades. Então, eu não preciso mais me vingar, eu não preciso me defender, eu não preciso, né, mais de todas essas armas de proteção que a gente vai desenvolvendo. Né? Por quê? Porque Deus daí é minha proteção, Deus é meu refúgio, né? E Deus é meu lugar seguro. E por isso eu consigo ser dirigido por ele quando as coisas ruins começam a acontecer, né? Porque quando está tudo bem, é tranquilo, mas e quando vem a tempestade, né? Então aí a gente precisa pensar, aprender a reagir como Deus espera da gente, tá? Um exemplo que eu chamei a listinha do capeta, né? O que aconteceu? Uma vez eu fui para um lugar, né? Em outro lado e numa base também de Jokun e comecei a ver coisas que eram meio esquisitas, né? Para minha aí no momento, né? Claro que algumas coisas eu não entendia, outras eu também era muito imaturo em algumas áreas, isso faz bastante tempo. Então eu fiz uma listinha que depois a gente chamou de listinha do capeta. Então, como era a listinha? Eu comecei a escrever coisas que eu não queria repetir se um dia eu fosse líder de uma base, né? Então eu ficava, minha base não vai ser assim, minha base não vai ser assim, minha base não vai ser assim, né? E fiz essa listinha. Quando eu cheguei aqui na minha base, né, que eu estava começando a liderar ainda, isso tem 10 anos atrás, então eu fui orar e Deus falou assim: rasga essa listinha aí. Rasga a listinha, que essa listinha não é minha. E eu não entendi por quê, né, no momento. Então, depois Deus, né, eu obedeci, eu rasguei, esqueci, mas depois eu fiquei orando e pensando, perguntando para Deus por que que eu tive que rasgar, né? Então, Deus me falou várias coisas, né, em cima desse exemplo que ele estava, dessa coisa que ele estava me ensinando, mas uma delas é que assim toda a listinha, tudo que eu tinha feito, os pontos, eram baseados em uma dor que eu tinha. Então, essa era a primeira coisa que estava errada. Então, cara, eu era ferido, né? Eu tinha alguns problemas ainda de orfandade que eu não tinha dado espaço ainda para Deus curar. Então, todas as notações minhas eram baseadas em feridas. Né? Então, o que é isso? É tipo um pacto que você faz com sua dor. Você fala, isso eu não vou repetir, né? Então, esse foi o primeiro erro, né? De ter uma listinha. A outra coisa que era só coisa negativa, né? Então, tipo, isso também não faz a gente ver a realidade da forma que ela é, quando a gente tem o cativeiro, por exemplo, do vitimismo, né? Então, a gente não vê a realidade como ela é. E outras coisas também, tira a nossa espontaneidade, né? A gente por exemplo, se Deus pede alguma coisa para a gente e, e a gente tem uma ferida em alguma área e a gente faz essa listinha de coisas que a gente não quer repetir, qualquer coisa que pode lembrar a gente, né, no caso, né, dessa listinha, vai bloquear a nossa obediência, né? Então, qualquer coisinha pode lembrar e às vezes nem é, mas por causa do nosso medo de não sofrer de novo, então a gente acaba
não obedecendo, né? E a gente volta para a listinha e volta. Isso nunca, isso eu não quero repetir, tá bom? E isso pode acontecer com os nossos pais também, né? No caso, isso foi com uma base de missões, né? Porque no caso a gente era missionário e mas também a gente pode acontecer com os pais. Então, quando a gente sofre muito com os pais, às vezes a gente tem medo ou a gente não quer, de raiva, parecer com eles, né? Então a gente faz uma listinha também do capeta. Isso eu não vou fazer igual minha mãe, isso eu não vou fazer igual meu pai. E a gente começa a fazer isso. Mas a gente pode também com isso bloquear a parte boa deles, né? Claro que todos os pais têm cometem erros, mas todos os pais também têm coisas boas, né? Então, a gente bloqueia, por querer bloquear o mal, quando a gente faz por causa da dor, e não direcionado pelo Espírito Santo, né? Por querer bloquear o mal, a gente pode também bloquear o que é bom, entendeu? Então, isso é muito prejudicial. Então, qual é a melhor coisa a fazer, né? A gente não pode ser direcionado pela dor, tá? A gente não pode ser direcionado por a frustração. A gente não pode ter esse tipo de listinha, porque isso vai tirar nossa espontaneidade, quem nós fomos feitos para ser. Então, o mais saudável mesmo é não ter nenhum tipo de listinha baseado nas feridas ou nenhum pacto, né, com nossa dor e deixar a gente, que Deus use a gente livremente, né? Sem esse tipo de listinha. Eu lembro de uma professora que veio dar aula para gente, né? Ela contou uma história que ela fez um aniversário para uma amiga da base, né? Elas eram adolescentes, e depois na hora de estava terminando a festa, a aniversariante chamou as amigas para sair e falou assim: "Mas não deixa ela ouvir que a gente vai sair". E ela escutou pela janela. Então ela falou assim: "Nunca mais eu faço uma festa para ninguém. Nunca mais ninguém vai me usar". Então, cada vez que percebia uma necessidade e ela podia, né, reagir e suprir essa necessidade. Ela lembrava dessa dor, desse pacto que ela tinha feito com a dor, e ela não era espontânea, ela se fechou, ela se amargou, ela perdeu, né, a identidade dela foi distorcida. E claro, depois para Deus restaurar isso, ela contando, deu um maior trabalho, porque chegou um momento que ela já não sabia mais quem era ela, e ela vivia se protegendo das pessoas. Então, esse é um exemplo que a gente pode ir fazendo durante a vida que vai, com certeza, é um cativeiro que vai tirar a nossa possibilidade de sermos nós mesmos, né? E de celebrar o que Deus espera que a gente faça nele através da nossa identidade ou personalidade. Muito bem. Aparentemente, a mentalidade ou essas resoluções que a gente toma gera uma falsa segurança e uma forma aparentemente segura de garantir que nunca mais vamos passar pelo mesmo problema. Acaba distorcendo nossa personalidade. Então, essa, se a gente for pensar assim, nessa aula, se a gente fosse ver uma uma escolha para a gente fazer, né? Uma postura, uma decisão para a gente tomar, é transferir o nosso centro de segurança, né? Onde eu me sinto seguro, né? Por quê? Essas mentalidades de sobrevivência ou essas defesas que a gente assume, né, contra as pessoas, isso dá a sensação de que a gente está seguro, que isso não vai acontecer de novo, mas isso, é, nossa proteção é como assim, nosso muro não garante que o ladrão não vai voltar, tá? Nossa garantia não, nunca vai ser essa, tá? Infelizmente, não funciona, né? Qual é a nossa segurança? Então, eu tenho que transferir a minha segurança para Deus, tá? Ele é o meu Pai que me ama, que me cuida, né? Ele é o meu Deus Todo-Poderoso. Então, eu tenho que transferir a segurança da minha vida para Ele, né? Não no que eu consigo fazer com as minhas forças ou nos muros e na segurança
que eu mesmo consigo gerar com meus mecanismos de defesa, tá? Porque isso não funciona. Isso é uma falsa segurança. Então, o que isso vai gerar? Sempre vai gerar frustração, né? Sempre vai gerar medo, sempre vai gerar, é, assim, desobediência, porque Deus pode pedir coisas para a gente, né? Que a gente não tem como gerar nossa própria segurança. Então a gente vai ficar, né, inseguro, não vai querer ir, não vai querer obedecer, tá? Então esses mecanismos de verdade não são segurança, não é uma segurança real, tá? E vai distorcer quem nós somos, né? Nossa espontaneidade como pessoa, né? Acho que deu para entender. Então vamos lá. Os tipos de cativeiro. Cativeiro da orfandade. Então, buscar por proteger a si mesmo e luta pelos direitos básicos, comida, comodidade, né, direitos, ou tenta tirar proveito da situação. Então, um órfão, qual é o problema do órfão? Ele não tem quem faça por ele. Então, ele tem que buscar sozinho a sua sobrevivência, tá? Então, ele vai se proteger e ele vai lutar pelos direitos básicos de sobrevivência, né? Então, a gente teve, por exemplo, uma menina que passou fome quando ela era pequena. Então, depois ela tinha essa orfandade assim no topo e ela sempre escolhia o prato que tinha mais comida. Ela comia até explodir a barriga. Entende por quê? Porque comida era, claro, a gente tem que comer para sobreviver, mas esse desespero ao comer, né, mostra que é uma coisa já instintiva, não é só uma necessidade normal, mas passa a ser um desespero, gera ansiedade, né? Tudo que gera ansiedade é porque tem alguma coisa fora do lugar. Então, ou pessoas que lutam muito pelo seu espaço, pelas coisas que elas conquistam, né? Não, isso é meu, isso eu conquistei, né? Essa é minha casa, minhas coisas, tudo isso, né? Os direitos, luta, tem muita dificuldade de abrir mão, né, das coisas. Às vezes, por exemplo, vamos fazer tal coisa tal dia. Só que aí muda a circunstância, acontece coisa, e ela fica, não, mas você falou, você prometeu, né, e fica lutando, lutando por isso, né? Então, isso é orfandade e tirar proveito, né? Tipo, a pessoa às vezes rouba uma caneta, ou não sei, fica com um troco que não é dela, coisas assim do tipo, né? E o dinheiro passa a ser também não uma coisa para servir, né, a gente, mas uma coisa para garantir a nossa existência, a nossa sobrevivência, né? Então vai ter dificuldade de ofertar, por exemplo, né, de tirar o dízimo, né, essas coisas assim. Então, isso é coisa de, de órfão, né? Eu não sei se eu contei essa história já, mas eu lembro uma vez que a gente foi trabalhar num orfanato e a gente estava brincando com as crianças, fazendo um monte de atividades. A gente quis fazer uma pesquisa. E a gente perguntou assim: qual é o seu sonho, né? Ou quais são os seus sonhos? Eles tinham que colocar 5 coisas. Aí eles falavam, né? Família, casa, trabalho, dinheiro, carro. Essa basicamente era a resposta das crianças do orfanato, né? E aí eu fui um dia e fiz a mesma pergunta numa igreja. E para nossa tristeza, a resposta foi basicamente a mesma, né? Então a gente viu que as pessoas ou os crentes, né? Eles sonham sonhos de órfãos, né? E isso é muito complicado, porque a gente não conhece o pai. Então a gente está preso ainda na sobrevivência, né? No que as coisas que um órfão quer. E isso é extremamente triste, né? Eu acredito que Deus não fica nem um pouco feliz com isso, quando a gente tem esse tipo de atitude. Cativeiro do orgulho. Então, eu. Necessidade de mostrar suas habilidades e o quanto é necessário ao mundo, né? Visão de si mesmo muito alta ou muito baixa, complexo de inferioridade e superioridade.
comparação entre pessoas, ministérios e igrejas. Aqui é engraçado, porque, por exemplo, quando dois pastores se encontram, né, a primeira coisa que pergunta é quantos membros tem a sua igreja, né, aí já tem uma ideia do dízimo, né, do salário. Então, essas comparações geram orgulho, né, no caso. Então, isso é um cativeiro também, quando a pessoa é o que ela faz, né? Então ela é orgulhosa das coisas que ela faz, ou ela tem uma visão muito baixa dela, do complexo de inferioridade. Então, ela valoriza não ser nada. Então, ela fica aí, eu não posso, ninguém me ajuda, eu não sei o quê, né? Isso, né? Essas coisas assim. Então, isso é um orgulho ao contrário, mas funciona da mesma maneira, né? E bloqueia também a nossa obediência em Deus quando a gente tem esse cativeiro do orgulho, né? Deus resiste aos orgulhosos, então isso já é complicado por causa disso. E a gente acaba sendo uma pessoa muito chata quando a gente é o que a gente faz, né? A gente tem necessidade de mostrar o nosso valor, que as pessoas reconheçam nossas coisas, né? As coisas, se a gente faz um doce, tem que ser o melhor doce, a gente vai falar, foi eu que fiz esse tipo de coisa, bolo, né? Às vezes são coisas pequenas, mas que mostram nossa necessidade de ser reconhecido, né? E quando essa necessidade existe, é porque a gente ainda tem esse cativeiro do orgulho, a gente é o que a gente faz, então está faltando aí identidade, né? Está faltando ouvir de Deus quem nós somos nele, tá bom? Então isso vai impedir também a gente fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus resiste aos orgulhosos, né? E então vai ser muito complicado essa pessoa avançar no reino, tá? Cativeiro dos escapes. Então, descontrole em áreas específicas, comida, sono, compras, viagem, pornografia. A luxúria, né? De, a dor da falta de amor incondicional sendo suprida pelo prazer, o ciclo vicioso. Dor, prazer, culpa, dor, prazer, culpa. Ativismo religioso pode ser um escape, automanipulação e a espiritualização do erro. Então, o escape, o que que é? O cativeiro do escape é quando você não quer assumir a sua responsabilidade, tá? Sobre as coisas. Então, você foge para alguma coisa, né? Então, pode ser na comida, então geralmente você tem uma responsabilidade, tem uma coisa que você não quer assumir, que você não quer fazer, então isso vai gerar uma ansiedade, né? E essa ansiedade você vai descontar ela ou você vai dormir, por exemplo, para não pensar nela. Então vai vir, pode ser comida, pode ser o sono, né? Compras, então sai para comprar, gasta, ou ficar viajando, ou pornografia. Então, tudo isso, de alguma maneira, traz um alívio momentâneo e por um tempo você não precisa pensar na sua responsabilidade. Tá? A luxúria, que é quando você se desordena a sua vida, né, em alguma área de escape também, e aí vai virar esse ciclo vicioso. Você tem uma dor, você busca um prazer, né? Esse prazer vai gerar mais culpa, que você vai saber que você está falhando. Essa culpa vai tirar mais dor e você vai precisar de outros prazeres, mas entra nesse ciclo, né? E a pessoa vive fugindo, né? Vive escapando. E o ativismo religioso. A religião também é um escape muito, muito usado pelas pessoas, né? E é engraçado falar isso, mas é verdade. O ativismo religioso é quando você foge das suas responsabilidades na casa, né? Para você gastar tempo, todo o tempo que você tem para fazer as coisas para Deus, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe que nessa Deus tem as prioridades deles, né? E aí quando a gente ignora a prioridade e entra no ativismo religioso. Então, a gente não está trabalhando para Deus, a gente está trabalhando para a gente mesmo. Então, automanipulação, né, e a espiritualização do erro. Então, isso é muito comum e isso vai impedir da gente assumir a responsabilidade, né, ter um arrependimento verdadeiro e conseguir fazer o que Deus espera que a gente faça, tá bom? Então, os escapes, quando eu fujo da minha responsabilidade,
né? Quando eu espiritualizo o erro, ou quando eu entro em automanipulação ou vícios assim, é porque eu estou fugindo da minha responsabilidade. Cativeiro da dependência emocional. Necessidade de ter alguém para cuidar ou alguém que te cuide. Necessidade de ter coisas ou pessoas sob o controle, né? Muitas vezes disfarçado de preocupação e serviço. Manipulação, conseguir o que quer de forma desonesta. A motivação contaminada pela autossatisfação. Então, o cativeiro da dependência emocional é sempre, né, conectado com uma pessoa a mais, né? Então, às vezes, líderes usam muito isso, ou pessoas que estão muito perto dos líderes, né? Tem esse tipo de escape. Ela depende, ela precisa se sentir útil, né? Ou precisa, né, cuidando de alguém, ou precisa sentir que alguém está debaixo dela, alguém precisa dela, né? Isso é bem complicado, acontece bastante também no nosso meio, né, evangélico. É, então você às vezes tem líderes que têm dependência emocional, eu não sei, às vezes a pessoa quer mudar de grupo, de célula, ou quer mudar de igreja, não, você vê os pastores amaldiçoando as pessoas e esse tipo de coisa. Porque tem, né, essa insegurança, tem uma dependência emocional, né, precisa de afirmação das pessoas. Então, quando alguém vai, é como se isso fosse para ela uma desaprovação, né? Mas isso aí vai de uma forma mais profunda no coração dela, e então ela amaldiçoa e faz todo esse tipo de coisas que a gente às vezes vê no nosso meio, né? Então, isso é perigoso. Então, como a gente pode pensar nisso, né? Se eu deixo as pessoas livres, as pessoas que estão perto de mim, se elas têm liberdade para escolher, né? Se eu não imponho o que eu acredito para elas, né? Ou se elas podem ter outros melhores amigos que não sejam eu, né? Ou tudo esse tipo de coisa nos ajuda a ver ou a entender se a gente tem esse tipo de cativeiro ou não, né? Então, se a gente é controlador, por exemplo, a gente dá um conselho para uma pessoa e ela não quis fazer. Então, como que a gente se sente, né, nesse caso? A gente deixa a pessoa livre ou a gente fica doido, começa a amaldiçoar, começa, ah, meu Deus, essa pessoa né, não entende nada, nananã, e começa, a gente se sente é, não é inapropriado, como abandonado se a pessoa não faz o que a gente pede, né? Isso é cativeiro e dependência emocional. O que mais que eu posso pensar se eu tenho ou não esse como é os tipos de amizade que eu tenho, né? Se tem que estar falando sempre comigo, ou se sempre as pessoas têm que estar dizendo que me amam, que eu sou importante na vida delas, né? Tipo, esse tipo constante de afirmação, né? Isso pode esconder, né, um cativeiro desse, que também tem ligado com insegurança na personalidade, né? Quando eu preciso de outras pessoas para firmar a minha identidade, então, com toda certeza, eu vou desenvolver, né, a dependência emocional. E às vezes isso é muito comum, né, nos relacionamentos. Então, pessoas, por exemplo, que são muito ciumentas também, né, ou com esposa, ou namorado, ou com amigo, né, também pode ter esse tipo de dependência emocional, esse tipo de cativeiro, tá? Isso também vai impedir a gente de obedecer a Deus livremente, né, ou de deixar as pessoas serem elas mesmas, né, de liberar as pessoas, né, de apoiar as pessoas, entende? Então, tudo isso vai dificultar a nossa obediência. Então, o cativeiro das finanças. Então, quando a pessoa não é uma boa mordoma das coisas que Deus dá, né? No caso, assim, a gente tem que entender que nós somos mordomos de Deus nessa terra, né? Não donos das coisas, né? Deus confiou a nós o governo desse planeta, vamos colocar assim, né? Quando ele faz um homem e a mulher, ele diz para a gente ter o governo sobre as coisas, né? Mas a gente vai
vai ter que dar, render contas disso depois, né? Então, as coisas estão confiadas a nós. Então, quando a gente não cuida bem das coisas que Deus dá, né? Então, isso também é um cativeiro. Então, ter demais, exagero, desespero com faltas pequenas, mau uso dos recursos, não inclui Deus nas decisões financeiras, né? Ou ter de menos, autopiedade, espírito de pobre, mentalidade egoísta, retém, dificuldade de compartilhar. Então, é, essa área é muito complicada. O dinheiro, né? É uma área que a gente geralmente a gente fala que é a última coisa que se converte ao nosso bolso, né? Então, é, a gente às vezes sempre está endividado, né? Sempre tem empréstimo, sempre compra coisas financiadas, né? Ou coisas que a gente não precisa, né? Às vezes não é necessário, a gente fica se automanipulando, inventa às vezes necessidades, não inclui Deus daí nas decisões, porque são coisas que a gente quer ou coisas que a gente merece, né? A gente fala, não, eu mereço isso. Então, tudo isso é, a gente usando o que Deus deu para o nosso próprio benefício, sem incluir eles nas decisões, né? Então, aí, ou retém demais, né? Tem pessoas que são assim, né? Que a gente fala que pode atravessar um rio com um sorrisal na mão. Então, também são pessoas muito apegadas ao material, às coisas que ela tem, né? Ou vai ser tudo que ela tem é o dinheiro dela, né? Então, é difícil uma pessoa assim confiar em Deus, confiar na provisão de Deus e avançar nessas nessa área e obedecer a Deus. Uma forma de eu pensar se eu tenho ou não esse tipo de cativeiro é pensar que facilidade eu tenho, por exemplo, de ofertar, né, de dar o dízimo. Eu lembro uma vez, quando eu estava recém-chegado na igreja, né, aí eu aprendi, comecei a dar o dízimo, e eu vi uma vez um cheque de um irmão, que era assim, tipo, eu não lembro o valor, mas vamos pensar, 20 anos atrás, né, por exemplo, sei lá, 139,87, né? Nem para arredondar para 139,90 ou 140. Não, a pessoa faz assim, justo, não, o dízimo é 149,78. Entende? Então, isso mostra que ele está cumprindo né, a ordem, mas não está fazendo com coração, né? Tá, tipo, tem apego ao dinheiro. Ou quanto eu oferto, quanto eu dou o dízimo, ou quanto das coisas, da forma que eu gasto meu dinheiro, eu perguntei para Deus antes se eu devia gastar com isso ou não, se era uma necessidade real ou não. Tá? Então, essa é uma forma de a gente saber, tá? Se a gente tá nisso ou não. Cativeiro da insegurança na identidade, que gera perfeccionismo e competição e preocupação exagerada com a reputação. Então, o perfeccionista, né, é essa pessoa também que está muito atrelado à identidade dela, ou à segurança dela, está atrelado nas coisas que ela faz. Então, tudo tem que ser perfeito, ninguém pode falar nada, porque ela se sente atacada quando alguém fala alguma coisa das coisas que ela faz, né? Então ela tem que ser perfeita ou muito competitiva, né? Essa pessoa chata que tem que ser melhor que todo mundo, né? E ela, se você fala uma coisa, ela tem que inventar alguma coisa ou criar alguma coisa para mostrar que ela é melhor, às vezes até na desgraça, né? Tem gente que gosta de competir de desgraça, né? Mas assim ela se sente, né, superior, ou não sei, mas é um tipo de cativeiro, né? Então a gente tem que ver isso daí. E a preocupação exagerada com a reputação. Isso é complicado também, porque gera religiosidade, né? E às vezes falta de verdade, falta de humildade, né? Máscara, a gente não sabe, esconde as emoções, esconde o que sente, esconde a verdade, tem duas caras,
né? Isso também, Deus não trabalha com coisas ocultas, né? Deus trabalha na luz. Então, pessoas que são extremamente preocupadas com reputação, elas vivem com máscara. Então, não dá para Deus trabalhar assim, né? Com uma pessoa dessa. E também uma pessoa dessa vai ser muito difícil ter amizades profundas, né? Porque não dá para você se relacionar com uma reputação, a gente se relaciona com pessoas de verdade. Então, pessoas muito preocupadas com a reputação acabam sendo, né, pessoas às vezes falsas ou superficiais, porque elas não gostam de se expor, então não têm conexões profundas, não vão ter amizades profundas e coisas do tipo, né? E o perfeccionista, ele vai querer controlar tudo, né? E não vai arriscar nunca, porque tudo que ela faz tem que ser perfeito. Então, dificilmente ela vai fazer alguma coisa que ela não sabe fazer. Ela sempre vai estar querendo só fazer o que ela controla. E com Deus não é assim, né? Pelo contrário, com Deus a gente tem que aprender a não controlar, né? E a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Então, para o perfeccionista, isso é extremamente difícil. Então, a gente precisa entender, né, que o nosso valor não está nas coisas que a gente faz, nem no que as pessoas pensam da gente. Nosso valor está em Deus. Nós já somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nada me vai atribuir ou nada vai tirar o valor que eu tenho. E a maior prova, né, do nosso preço, do nosso valor, foi pago na cruz, né? Jesus mostrou o quanto ele gostaria de nos resgatar, o quanto ele nos valoriza, e ele foi lá e morreu pela gente. Então, nada, eu acredito, pode provar mais o valor que nós temos do que o próprio Deus querer morrer por nós. Então a gente tem que vencer essa insegurança em nossa identidade e saber que não importa, né, o que as pessoas pensam e a forma que eu faço as coisas não definem, né, o meu valor, o amor que Deus tem por mim. Né? A gente é muito legal quando a gente consegue eh, encontrar em Deus quais são os nossos dons, nossas fortalezas, né, mas também as nossas debilidades e as coisas que a gente não sabe fazer. E tá tudo bem, isso não muda, né? Por isso que Deus já falou que a gente tem que trabalhar em corpo. Então, eu gosto da Jocum bastante por causa disso, né? Porque a gente eh, trabalha com a liderança descentralizada. Então, todo mundo é desafiado a fazer tudo, e tem dia que eu estou liderando uma coisa e outro dia eu estou sendo liderado, né, por um menino de 18 anos, né, que está aprendendo, mas a gente se submete igual. Então, é, a gente aprende, né, a confessar pecado em grupo, a gente aprende tudo isso para ir rompendo esse tipo de insegurança na nossa identidade, e a gente vai entendendo que nós já somos amados por Ele. O cativeiro da carência emocional e sexual, necessidade de se sentir amado, aceitado, né, desespero quando não se sente incluído ou parte de um grupo ou situação, descontrole na área sexual ou sexualidade exagerada. Então, esse é muito complicado, né? Então, quando eh, a gente não teve a atenção dos nossos pais, né? Ou quando, por exemplo, uma mulher não tinha o pai presente que firmou a identidade dela, então ela acaba encontrando essa afirmação fora de casa, e geralmente vai ser com um namoradinho, com coisa assim, né? Então essa necessidade de se mostrar, e às vezes casa e isso não se resolve, né? Como tem distorções nessa área sexual, né? Eu conheço casos assim bem tristes nessa área, tá? Dessas carências emocionais que vão gerar distúrbios nos relacionamentos depois, até incluso de casado, né? E os descontroles, coisas exageradas e coisas assim esquisitas, né? Que também eh, fogem da forma que Deus planejou as coisas. Então a gente tem que olhar para isso, né? Ver como a gente se comporta,
né? Como a gente se veste, o que a gente quer chamar a atenção, né? Quando a gente coloca uma roupa, tanto homem como mulher, para a gente ver se a gente não tem esse tipo de cativeiro nessa área, né? Então vamos lá. Todos esses cativeiros e muito mais são resultados de uma vida ou áreas de nossa vida onde Deus não governa, fruto de situações traumáticas que geraram uma dor que nos distorce, tá? Então, todos isso são consequências, né, dessa más experiências que a gente teve, tá? Então a ideia é assim, então aconteceu um evento traumático, a gente encontrou a maneira de sobreviver, né? E a gente incorpora isso na nossa identidade e isso vira um padrão para a gente, né? E isso vai determinar as nossas reações e não o Espírito Santo, tá? Então isso vai distorcendo quem nós somos, nossa naturalidade, né? E a gente vai buscando de alguma forma a autossatisfação, a autopreservação, é, com nossas próprias forças, né? A nossa maneira. Então, vamos lá. Exemplos bíblicos de tipos de mentalidade. Então, a mentalidade de vítima, né? Um passado mal resolvido. Por exemplo, a história de Jefité, no caso que ele era filho bastardo, então ele foi expulso, né, da cidade. Depois ele foi chamado para defender a cidade e ele faz esse voto, né, de tolo, né, de sacrificar a primeira pessoa que saísse da casa dele. Então, se ele ganhasse a guerra. Então, Deus já tinha falado que ele ia ganhar, Deus já tinha prometido, e ele faz um pacto, né, de uma coisa que Deus jamais ia pedir, mas ele tem uma mentalidade de vítima, né? Ele foi muito, eh, sofreu muita resistência por ser, né, bastardo, então ele tinha essa mentalidade. A mentalidade de escravo, né? Dificuldade de ver a realidade que se abre. Então, por exemplo, os espias, né? Os 10 espias que, que foram junto com Josué e Caleb, né? Em Números 14 você encontra essa história. Então, eles se viam como gafanhotos, parece que é a palavra que eles usam, né? Eles se viam muito, muito pequenos, então eles tinham dificuldade de ver a realidade, né? Tinham acabado de sair, né, da escravidão, então eles tinham dificuldade de entender, de ver as coisas com Deus, a realidade que Deus mesmo estava mostrando para eles, né? Mentalidade rebelde ou justiça própria, por exemplo, Jonas que não queria ir pregar para Nínive, né? Eles eram um povo muito mau, então ele eh, não queria fazer o que Deus esperava, o que Deus pediu para ele fazer por causa da justiça própria, né? Então eles não, eles você não pode salvar não, né? Ou a desobediência ou meia obediência no caso de Saul. Então, que Saul estava preocupado? Ele tinha uma preocupação excessiva com a aparência, com o que as pessoas iam falar dele. Então, ele queria agradar o povo, né, antes do que agradar a Deus. Então, ele foi, né, também reprovado por Deus por causa dessa mentalidade, essa necessidade que ele tinha de agradar as pessoas. Muito bem, como vencê-los? Eita, já falei demais. Tá, então a gente tem que. O segredo para a gente vencer esses cativeiros é a troca de segurança, né? A gente tem que deixar de sobreviver para começar a viver o que Deus espera da gente. Então a gente tem que mudar o nosso centro de segurança. A gente pode usar esse termo para Deus. Então, o que Deus falou, está falado, né? E a gente vai obedecer e com isso a gente vai conhecendo ele e a gente vai ver que ele não mente, tá? Então, para a gente entender mais ou menos o contexto, a gente pode ler como tarefa Josué 3, 4 e 5, né? Mas vamos tentar entender essa ideia. Então, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Tá? Então, o que estava acontecendo aqui, tá? Então, vamos entender
onde estava a segurança de Josué, tá? Onde estava a força dele, tá bom? E que isso possibilitou para ele fazer, tá bom? Então, José, nesse momento, com toda certeza, não esperava que essas seriam as ordens de Deus. Depois de invadir o território inimigo e praticamente declarar guerra, passar por esse ritual de purificação. Com toda certeza, foi uma tremenda mudança de mente, de entender as coisas, das prioridades para Deus e de como as coisas funcionam quando estamos fazendo com Ele. Então, o que aconteceu aqui? Eles tinham acabado de cruzar o Jordão, né? Então, eles declararam guerra porque eles tinham um exército, né? Tinham o povo e invadiram uma terra. Então, isso é declaração de guerra. Sempre foi quando seu exército cruza uma fronteira, você está declarando guerra. Então, qual seria a nossa atitude normal depois de declarar uma guerra? Então a gente vai pegar as nossas espadas, né? Vamos pegar nossas lanças, nossos escudos, vamos pegar nossas armas para a gente poder se defender do inimigo. Mas o que Deus faz? Deus fala para eles se circuncidarem, né? O que acontece? é, o que acontece quando o homem está resfriado? Um homem já não serve para nada. Imagine um homem circuncidado. Então, isso mostra uma dependência de Deus total. Por quê? Você declara guerra e, em vez de pegar as suas armas, você vai se vulnerabilizar, você vai é, se circuncidar. Isso te vai trazer uma inflamação, né? E você vai ficar totalmente impotente, incapaz de guardar a sua própria vida, né? Porque a gente vê em outro relato, em Gênesis mesmo, que dois homens mataram toda uma cidade, né? Porque os homens da cidade se haviam circuncidado, né? E os dois filhos de Jacó foram lá e acabaram com a cidade. Então era uma inflamação terrível, né? E o homem ficava de verdade imprestável. Então todos os homens que nasceram no deserto, né? Que não tinham circuncidado na primeira circuncisão, foram circuncidados aí. Então todo o acampamento caiu, ficou indefeso, né? Então o que precisa acontecer para que cada cativeiro seja vencido é uma mudança de segurança de nossas capacidades de autodefesa, seja instintiva ou resoluções, para uma confiança firme no caráter de Deus. A vulnerabilização nos abre para o risco, para o desconhecido. Então, olha que lindo. Então, essas eram as instruções já para Josué antes de cruzar o rio. E ordenaram o povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Então, esse é o segredo, né? E é caminhando no desconhecido, direcionados pela presença de Deus, que damos conta que podemos abandonar nossas defesas, formar e forma de pensamento e a mentalidade, etc. Decisão que temos que tomar nessa aula, vulnerabilizar-se, abrir mão de nossas formas de resolver as coisas e fazer a maneira de Deus. Então, o que aconteceu aqui, né? Josué tinha que seguir a arca, né? Mas eles tinham que estar a 2000 côvados, que é isso? 1 quilômetro da arca, da presença de Deus. Essa é a distância que eles podiam estar, tá? Da arca. Então a arca ia e eles iam seguindo atrás e tinham que estar 1 quilômetro de distância dela. Qual é a nossa vantagem, né? A gente sabe que a arca representa a presença de Deus. E a gente sabe que Jesus rasgou o véu. E a gente hoje tem livre acesso a presença de Deus. A gente não precisa ficar a 1 quilômetro dele, né? A gente pode chegar a ele a hora que a gente precisar. Mas o segredo aqui é a gente entender que esse caminho
a gente nunca passou antes, né? Porque a gente tem que sair de sobrevivente para filho, de órfão para filho, e a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é ser cuidado por Deus, a gente não sabe o que é, né, ter um pai suprindo tudo que a gente precisa. Quase ninguém cresceu assim, com um pai e uma mãe suprindo tudo. Então, todos nós temos áreas de sobrevivência, áreas que a gente teve que aprender a se virar sozinho. E agora tudo isso tem que cair. Então a gente precisa se vulnerabilizar, a gente precisa entender que a gente não sabe esse caminho, a gente não conhece esse caminho, e a gente precisa baixar nossas armas, e a gente precisa confiar que Deus vai ser presente, Deus vai manter a palavra dele, Deus vai ser fiel, e a gente pode abandonar essa mentalidade de cativo, né, de órfão, essa mentalidade de sobrevivente, né? Porque Deus não mente, Deus não vai colocar a gente em furada, tá? Então, o segredo para que essas áreas de sobrevivências nas nossas vidas, esses cativeiros, o segredo para eles caírem é a vulnerabilização, é a gente confiar, né? A gente baixar as guardas, né? Mesmo que a gente estiver no meio da guerra, a gente vai fazer o que Deus espera da gente, né? A circuncisão era a marca do pacto, né? É como era a santificação, era a consagração a Deus, né? Era o ritual de consagração. Então, um coração circuncidado é um coração que tem essa marca do pacto com Deus, né? É um coração consagrado a Deus. Então, é um coração que vai ter que aprender a confiar em Deus, não tem outro jeito. Então, eu deixo de sobreviver, eu deixo o cativeiro, né? Eu deixo isso que me prende ao passado e começo a me vulnerabilizar e dar esse passo em novidade de vida. Isso é andar em novidade de vida. Eu já não respondo mais, já não faço as coisas da mesma maneira, eu não escolho repetir o mesmo padrão. Eu deixo que Deus me ensine um padrão novo, né? E isso é o que vai fazer com que esses cativeiros sejam vencidos, tá bom? É caminhando no desconhecido. Isso é muito difícil, irmãos. Isso não é fácil, mas a gente vai aprendendo e a gente vai ver, né? Eu lembro, só contar uma história rapidinho. Quando eu fui fazer a minha escola, a ETED, a primeira vez, né? Eu era muito independente, então eu resolvia todas as coisas sozinho, eu tentava resolver sozinho. E Deus queria quebrar isso. Então eu lembro que eu fui fazer a escola e eu fiquei com dívidas que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então eu pensava como eu podia, que eu podia fazer para vencer, né? E pagar tudo que eu tinha que pagar é, no curso, né? Como que eu podia resolver sozinho. E eu pensei, eu tinha um contrabaixo na época. Eu falei, vou vender meu contrabaixo e aí eu pago a escola e tal. E Deus mandou eu dar meu contrabaixo para um amigo de escola, de missões. E foi um desespero para mim, porque foi esse dia eu falei assim, quando eu falei para ele que eu ia dar, né? Eu chorei tantão, falei, o que que eu vou fazer agora? E eu lembro que eu fui orar e eu falava assim, Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. E Deus virou para mim e falou assim, agora você tem a mim. E eu nunca esqueci isso. A gente passou 2 dias, a minha igreja decidiu pagar toda a minha escola. Eu não precisei vender nada, não precisei fazer nada, porque Deus queria me ensinar esse novo caminho. Ele queria me ensinar que eu não precisava mais viver sozinho, ser um sobrevivente, ser um órfão. Entende? Então, o caminho para vencer esses cativeiros, para romper a sobrevivência, é a gente mudar o nosso sistema de segurança, é aprender a se vulnerabilizar, deixar a defesa própria, né, os mecanismos de sobrevivência e confiar e obedecer a Deus nesse novo caminho que Ele tem para a gente. Então, é assim que Deus vai tirar o nosso cativeiro.
É assim que a gente se livra, né, de viver sozinho da orfandade. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Então, os cativeiros, todos esses mecanismos vão ser contrários à nossa dependência de Deus. E por isso que eles têm que cair. Tá bom? Vamos orar para acabar, para terminar? Senhor, obrigado por essa noite uma vez mais. Senhor, se eu não conseguir me expressar bem, ou se faltou alguma coisa, eu peço que o Seu Espírito Santo continue falando nos nossos corações e que a gente consiga, Senhor, de verdade, ir por esse novo caminho, né? Esse novo e vivo caminho que o Senhor tem preparado para a gente, né? Como às vezes é difícil confiar, como é difícil às vezes a gente andar num novo, né? E aprender a ter o Senhor como nossa segurança, não as nossas forças, não as nossas habilidades, não o nosso saber, né? Não as nossas habilidades, mas o Senhor mesmo, o Senhor, nosso Pai, o nosso Deus. O Senhor nos ensina a baixar a guarda, Senhor, a baixar todo o nosso mecanismo de defesa. Senhor, nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a perdoar, nos ensina a, a viver a Sua paternidade, Senhor, a não depender das pessoas. Nos ensina, Senhor, a estar tranquilo, sem ansiedade, sem a necessidade, Senhor, de ter escapes. Nos ensina, Senhor, a que Tu está sempre com a gente, que o Senhor está sempre ao nosso lado, que a gente pode pegar na Sua mão qualquer momento que for necessário, como a gente, né, sabe da história de o Senhor que resgatou aí o Pedro quando afundava nessas águas, né, e Sua mão estava aí de prontidão para socorrê-lo, Senhor, e às vezes vamos tirar os olhos mesmo do Senhor, porque somos limitados, somos feridos, né? Temos todas essas coisas em nós. Então, nossos olhos às vezes vão sair da Sua presença, mas que nosso primeiro instinto seja clamar pelo Senhor e pedir a Sua mão e voltar a mirar, a olhar os Seus olhos para a gente poder fazer o que o Senhor espera de nós. Senhor, sabemos que o Senhor tem uma vida plena para a gente, o Senhor tem um fim, né, bom, né, uns pensamentos de bem, não de mal. Então, que a gente possa confiar neles e ir por eles, para viver e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém.